Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição do programa Agrodebate. O programa aqui debate o agronegócio para você aqui na tela do canal AgroPlus. Obrigado a você que desde já está ligado conosco. A partir de agora, uma hora de debate sobre o agro, as principais informações que rondam esse setor, que é um dos principais pela economia brasileira. Inclusive, nos destaques do programa de hoje, a gente fala sobre a possibilidade de alavancar a economia do agro com o plantio autorizado, plantio de agro, enfim, commodities como soja, milho, em terras indígenas no estado de Mato Grosso. Vale lembrar que isso já acontece mesmo que sem licença ambiental, mas agora o marco é a liberação do IBAMA. O IBAMA autoriza o plantio em terras indígenas de Mato Grosso e isso deve beneficiar ao menos aí 3 povos indígenas. A gente vai trazer as informações completas para você, a análise, como que isso pode beneficiar o Brasil, se deve trazer também algum tipo de prejuízo à economia ou até mesmo para os produtores rurais. Já. Também no debate de hoje, você, caso nunca tenha ouvido, daqui para frente, em algum momento da sua vida, você com certeza vai ouvir esse termo, terras raras. Isso está acontecendo por conta do escalonamento pela busca por essas terras. Mas afinal, o que são essas terras raras, como elas podem beneficiar uma economia e por que é que a partir de agora tem Estados Unidos, China, Brasil e Austrália envolvidos nesse que está sendo um termo bem destacado ultimamente nos noticiários, não somente no Brasil, mas mundo afora. A gente vai analisar essa informação, a possibilidade também da Austrália explorar terras raras aqui no Brasil. A gente fala também no programa de hoje sobre a queda na adesão do crédito rural. Isso não impacta somente o produtor rural. O que a gente está falando é numa queda de 18,5% de produtores rurais contratando crédito rural. Ué, mas Jossan, isso não me interessa, isso não me afeta. A gente vai mostrar para você como que isso pode afetar a sua vida, mesmo que você não seja e não tenha ligação com o agronegócio, já que, como eu falei no início, e a gente já sabe, o agronegócio é responsável por aproximadamente 23% do PIB brasileiro. Como que não aderir ao crédito rural pode impactar a economia de maneira geral. O programa só está começando, a partir de agora uma hora de debate sobre o agronegócio. Seu Bianco está comigo hoje por aqui para ajudar a entender um pouco dessas questões, né, seu Bianco? Inclusive, como que a não contratação de crédito rural pode impactar a economia de maneira geral. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Jossan, boa noite a todos que nos assistem. Às vezes, bem dito, como você falou, às vezes a gente acha que não impacta com a gente, mas de repente, se tiver menos crédito rural, menos dinheiro para o produtor, automaticamente ele vai adubar menos sua terra e colocar menos tecnologia no plantio. Isso haverá uma menor oferta de produtos agro e, consequentemente, vai arder no bolso da última pessoa, que é o próprio consumidor dentro do supermercado. Principalmente começando também por supermercados que podem ser afetados, pelo comércio de uma cidade inteira que pode ser afetado por conta disso. Vamos debater o agronegócio e o programa só está começando. E o primeiro assunto de hoje, seu Bianco, é o IBAMA, depois de 7 anos aí de 3 povos indígenas buscando liberação ambiental, uma licença ambiental para autorizar o plantio em áreas indígenas de Mato Grosso, finalmente liberou, né? O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis concedeu uma licença de operação para o plantio mecanizado em terras indígenas de Mato Grosso. São 3 povos que serão beneficiados: os Pareci, os Manoque e os Nambiquara.
Essa autorização beneficia esses 3 povos que já tem alguns anos que têm reivindicado aí a liberação para desenvolver atividades agrícolas dentro das suas terras de forma legalizada. Vale lembrar, seu Bianco, eu cheguei até a fazer algumas pesquisas, e é importante, tá? Já vou começar esse debate já trazendo esse ponto. Não é algo inédito, não a liberação, mas o plantio, porque o plantio ele já acontece. Inclusive, em 2021, a própria FUNAI, que representa, né, os povos indígenas, ela noticiou que esses mesmos povos, que agora têm a liberação do IBAMA, eles já plantavam soja convencional em aproximadamente 19,6 mil hectares em 5 terras indígenas, mostrando que a atividade já existia, ainda que o licenciamento ambiental federal estivesse pendente, ou seja, de maneira irregular. Então agora, só para deixar bem claro, né, que muitas vezes as críticas vêm dos povos indígenas contra o homem branco, mas o homem branco errar não pode. Agora os povos indígenas, eles estavam, aliás, se tratando desses aqui, né, eles já estavam agindo de maneira errada. Estou querendo trazer esse ponto já para começar o debate bem quente. Mas agora, independente do que acontecia anteriormente, a partir de agora, eles têm essa liberação. Seu Bianco? Jossá, eles estavam, os povos indígenas, eles estavam plantando e em virtude de que o IBAMA não dava liberação, eles estavam fazendo uma ilegalidade. Agora eu peço para você, por que é que o IBAMA tem que se meter nas terras indígenas para eles plantarem? Se a própria FUNAI gostaria que plantasse, o mundo, vamos dizer, nós brasileiros queremos que os índios plantem, por quê? Porque eles precisam ter mais dignidade, mais valor agregado às suas terras, recursos, que eles possam tratar seus filhos, netos e toda a sua população com mais dignidade, com remédio. Então essa busca deles plantarem simplesmente é o custo do Brasil. São os problemas que o próprio Brasil cria. Por que o IBAMA não liberou? E será que o IBAMA precisava mesmo liberar? Quais são os problemas que o Brasil tem com os índios? O próprio Brasil peca com leis que não se pode dar a eles a dignidade. O meu entender é que se os índios plantavam e já tinham recursos suficientes e condições e faziam isso muito bem feito, por que é que o IBAMA ia lá e notificava e multava eles? Então, eu acho que é uma aberração o que o próprio governo brasileiro faz com os próprios índios e os brasileiros. Estou me questionando aqui também. IBAMA precisa liberar, mas não precisa também de liberação para todos? Então, por que para ele seria diferente? Não, o CAR, eu não sei certo qual a liberação que eles não tinham dado, mas possivelmente é o CAR, Cadastro Ambiental Rural, certo? Mas porque também, vamos dizer então que eles estavam, que o IBAMA está certo que poderia dar essa liberação, mas será que precisa 7, 8 anos? Hoje, se você tem uma terra e quiser fazer esse CAR, isso daí em 2, 3 dias sai. Agora, só porque eram terras indígenas que não saía e não se dava essa liberação? Tanto para desmembramento quanto para outras coisas, precisa. Eu acho que, na minha opinião, eles ainda estão certos, estão cumprindo a função deles de examinar, enfim, da maneira mais correta, a não ser que a gente está falando aí, né? O senhor talvez esteja falando de algum tipo de irregularidade dentro do sistema, né? Mas eu acredito que o trabalho está sendo feito e assim tem que ser feito. E a lei tem que se cumprir para um, igualmente como para outro. O que eu mais questiono, Jossan, é a demora. Será que essa demora é por quê? Porque faltou documentação dos próprios indígenas ou faltou... O que é que faltou? Por que 5 anos, aí 7 anos, né? Um outro grande problema que hoje saiu a notícia é que no Amapá, o próprio IBAMA agora liberou uma perfuração de solos lá, né? Que é quase a mesma coisa que envolve o IBAMA. E aí isso ficou lá anos e anos pendente, por quê?
Pode ser que a bacia do Rio Amazonas seja prejudicada, não sei o que, estudos. Mas isso é 175 quilômetros para dentro do mar. Opa, desculpa aí. Sabe qual é o custo que tinha por dia disso, dessa sonda ficar lá esperando? R$ 1 milhão por dia de custo. Então, isso é o quê? É um órgão brasileiro, o IBAMA, brigando com uma Petrobras que também é brasileira, que também é governo. Eu acho que precisa dar ao Brasil uma lição de que nós temos que eliminar com esse custo do Brasil. Quando dependemos de nós mesmos, somos nós mesmos que precisamos ter urgência na liberação de toda e qualquer atividade que seja produtiva. Ponto de vista crítico dado em relação à demora do sistema brasileiro de conseguir destravar assuntos que são importantes para a economia, para desenvolvimento, para geração de empregos, para geração de impostos e tudo mais. Agora vamos falar de incremento na economia. O que é que a gente via de atividade quando a gente está falando de coisa legal, dentro da lei? Os povos indígenas eles não tinham essa autorização a partir de agora. Eles vão começar a trabalhar e produzir como o restante dos produtores podem. Isso vai incentivar o desenvolvimento econômico para essas comunidades, vai incentivar a economia brasileira. Qual é a sua opinião sobre isso, seu Bianco? A quantidade de hectares que eles vão produzir seria em torno aí perto de 20 mil hectares, e eles já estão produzindo. Então, teoricamente, o volume disso no mundo, no Brasil, ou no próprio Mato Grosso, não será um volume muito expressivo. Tanto é que toda e qualquer cidade do norte do Mato Grosso planta aí em torno dos seus 100 a 100 e poucos mil hectares. E isso daí em Campo Novo do Parecis, ou pelo menos a região dos indígenas, seria em torno aí de 20 mil hectares. Não impacta no volume de soja ou de milho que vai ser produzido. Porém, dá dignidade aos índios, eles vão aprender, dá qualidade de vida a eles. Então, isso que é o mais importante de tudo. Não interessa o volume grande, o Brasil vai ter maior produção para exportar, o mercado da soja vai cair em virtude disso. Nada. O volume é muito pequeno em se tratando de Mato Grosso ou se tratando de Brasil. Porém, singelicamente, é muito valoroso para o povo indígena, para todos os índios, para que eles tenham recursos financeiros, dignidade, possam fazer suas compras, possam ter recursos financeiros para sustentabilidade do seu próprio povo. E esse é um discurso que o senhor já trouxe outras vezes por aqui, em outros discursos aqui, né? Da importância de dar trabalho, incentivo a esses povos para que eles, enfim, sejam iguais ao restante da nação. Eu concordo, Jossan, que o povo indígena possa ter lá o seu local para preservar a sua cultura, para preservar as coisas, mas não tire a ele o direito dele poder ganhar dinheiro. Não tire a ele o direito de ter uma terra lá e ele poder passar essa terra para um arrendatário. Ele arrendando isso, ele terá recurso suficiente para o tratamento de toda e qualquer doença do seu povo. E aí o Brasil começa, os próprios brasileiros, muitas ONGs começam, o índio não pode mudar sua cultura. Ele tem milhares de hectares de terra, numa distância muito longe de onde ele está morando, da sua oca, eles nunca nem vão lá, porque são milhares de hectares de terra. Então deixa que esses cantos longínquos de onde ele mora, que se possa produzir e eles ganharem recursos com isso. O que pode se fazer? Deixa eles ganhar lá, deixa eles preservar sua cultura aonde eles estão, porém, com o quê? Com dignidade. Muito bem, então a gente pode classificar isso como bom, né? Uma boa notícia para o estado de Mato Grosso. A gente vê aí talvez um novo passo dado, né? Pelo menos a partir de um marco legal para os povos indígenas mato-grossenses aí, que terão mais oportunidades de poder produzir, assim como nós demais, homens brancos, digamos assim, né?
o restante da nação aí, que não sejam os povos indígenas. Seu Bianco, vamos continuar. Nossa, a mesma teoria é dos povos indígenas norte-americanos. Eles têm nas suas fronteiras, nos seus locais, eles têm cassinos, já que alguns índios lá, algumas tribos não têm terras culturáveis, mas eles têm o quê? Eles formaram cassinos, eles têm condições financeiras, eles criaram condições para ter recursos financeiros para a sobrevivência deles. Por que só os índios brasileiros não podem ter essa condição de ter recursos? E existem outras maneiras de explorar isso também, através do turismo, né? Muitos, até mesmo estrangeiros, tem muita gente de fora do Brasil que quando viaja, para conhecer parte da cultura brasileira, escolhe visitar, né? Povos indígenas, e aí também é mais uma opção de ganho para esses povos. Seu Bianco, vamos continuar em Mato Grosso, mudando de assunto agora. A gente fala do governador Mauro Mendes, que está negociando a instalação de uma nova fábrica de uma gigante chinesa, aí, né, uma fabricadora de máquinas agrícolas, máquinas pesadas, né? O governador Mauro Mendes, na quinta-feira passada, dia 17, ele articulou aí, durante um encontro em Brasília, melhor dizendo, São Paulo, né, lá no evento Brasil Produtivo, promovido aí pela Extra Máquinas e pela própria gigante chinesa, que é a XCMG, que aconteceu lá em São Paulo, e o governador Mauro Mendes falou que está articulando a instalação de uma nova fábrica, né, dessa multinacional, a XCMG, que é referência mundial em máquinas pesadas e agrícolas. Já existe uma unidade no estado de Minas Gerais e eles querem uma nova unidade no Brasil. E o governador Mauro Mendes está articulando para trazer para o estado de Mato Grosso. Ele destacou que Mato Grosso tem se consolidado, claro, como um dos principais destinos de investimento industriais do país, claro que por conta do agronegócio, e ele disse assim: estamos atraindo dezenas de novas indústrias porque criamos um ambiente seguro e favorável. Reduzimos impostos, cortamos a burocracia e fizemos a lição de casa na gestão fiscal. Hoje o Estado tem obras e ações em todas as áreas. A vinda de uma grande, mesmo que seja chinesa, ela deve trazer benefícios para todo um Estado, na sua opinião, seu Bianco? Há muitos benefícios, serão gerados empregos, será gerado impostos para o Estado. O governador foi nessa convenção lá em São Paulo, e ele foi com muita gente de peso. Foi ele, governador, foram deputados, foi o Cidinho, que o Cidinho é uma pessoa muito influente. O Cidinho é um ex-senador, e ele é o presidente da nova rota do oeste do asfalto, da duplicação da 163. É uma pessoa que tem muita credibilidade junto ao governo, e trazendo-se essas empresas para cá, o governador foi estratégico, foi sabendo-se que essa grande chinesa está querendo abrir alguma fábrica no Brasil, mais uma, né? Ou talvez possa ser mais que uma. Ele foi estratégico, ele foi na convenção e apresentou o Estado, está vendendo o Estado, está mostrando que o Estado que tem capacidade. Provavelmente no discurso dele foi visto números, esses números falam que o Mato Grosso cresce 6,6% ao ano, enquanto que o Brasil cresce 2% ao ano. O crescimento de Mato Grosso é o mesmo crescimento chinês. Hoje estamos crescendo mais do que a China. E isso é o quê? Desenvolvimento, rapidez, negócios que pode se multiplicar muitos negócios. O governo do estado do Mato Grosso, entre aspas, consertou o estado, tem muitos recursos hoje, está fazendo asfalto em diversas localidades do próprio Mato Grosso. Então ele foi lá mostrar esses números. E eu não sei o resultado dessa reunião, mas posso garantir a você que se essa chinesa
abrir fábrica no Brasil, com certeza ela vai olhar com bons olhos para o Mato Grosso por causa desse desenvolvimento. Eles fabricam máquinas também, máquinas agrícolas. Qual é a fronteira maior hoje que tem no Brasil de agrícola? É o Mato Grosso e o Mato Piba lá. Então, esses dois locais serão estratégicos para que eles possam, dentro desses locais, fazer e construir suas próprias máquinas. E vai lembrar ainda que o senhor mencionou Mato Grosso sozinha e Mato Piba, que são 4 estados, né? Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Tocantins e Bahia. Isso. Então... É um encontro dos 4 estados numa região. E aí a gente está falando de Mato Grosso sozinho. Vale lembrar também que Mato Grosso, cerca de 70% de toda a soja produzida no estado de Mato Grosso vai para a China. Então já existe aí uma tendência de negócio, né? Mas aí eu paro para perguntar, assim como eu imagino que muitas pessoas que talvez ainda não tiveram oportunidade de se aprofundar em assuntos como esse. Mas a China vindo fazer investimentos no Brasil, eles não estarão, de certa maneira, roubando a oportunidade brasileira? O que falar sobre uma pergunta como essa, seu Bianco? Ela está vindo para o Brasil, porém ela não está fechando a porta de ninguém. Outras indústrias que quiserem vir para cá, possam vir. Mato Grosso está indo atrás dela, por quê? Porque ela se diz disposta a abrir outras indústrias no Brasil. Agora, nada impede que grandes Caterpillar e todas as outras máquinas, se quiserem colheitadeiras, máquinas que quiserem vir aqui no Mato Grosso, serão dados incentivos, serão abertas portas, todo e qualquer município vai querer uma grande indústria. Então, isso faz com que as portas continuem abertas. Agora, por que é que se está indo atrás da chinesa? Porque a chinesa disse que tem 50 milhões de dólares que eles têm disponíveis para abrir novas indústrias deles. Então, aí vamos lá, vamos atrás de quem quer vir para cá. Você falou do Mato Grosso, que o Mato Grosso já vende muita soja para a China, né? Então, o Mato Grosso e a China já tem uma química, né? É a moda da palavra, acho que tem uma química e já estão... Já tem um relacionamento ali, tal, daqui a pouco vira um namoro, um casamento futuramente, tá aí nessa vibe, né? Mas é um investimento de 50 milhões de reais, viu? Na abertura de 12 unidades da empresa até 2026, incluindo Mato Grosso. E aí é investimento que, se a gente for analisar, como o senhor mencionou, outras montadoras, outras fábricas criarem novos pontos para o trabalhador, para aquela pessoa que não é o empresário ou o grande empresário que vai ter o cacife de inaugurar, de criar uma unidade como essa, geram-se vagas de trabalho, são oportunidades que chegam, geração de renda, geração de impostos, geração de oportunidades. E aí eu lembro mais uma vez, até porque já tem algum tempo que eu não menciono isso por aqui, e a gente tem novos telespectadores, ouvintes aí diariamente também, vale lembrar que, caso você não saiba, o Mato Grosso está aí na rota, né? Segundo algumas estimativas, até em 40 anos o estado de Mato Grosso é o estado que mais vai desenvolver. Então, isso faz parte, esse planejamento, desse crescimento, isso tudo já está fazendo parte, já está contando o desenvolvimento desses próximos 40 anos. E muita coisa ainda que vem por aí. Jossá, o que nós devemos entender muito bem é que Mato Grosso tem uma logística um pouco difícil, né? Mato Grosso está distante um pouco de tudo. Está distante dos centros consumidores maiores, que são as capitais, que estão as capitais dos estados, que estão quase todas no litoral, e isso dá 2.000 quilômetros de distância, vamos dizer, a média, de todo e qualquer local do Mato Grosso. É difícil você trazer alguma empresa para fabricar máquinas aqui, para daí você exportar, porque você vai ter que levar essas máquinas 2.000 quilômetros para daí chegar em mar
porque daí o frete se custa um pouco mais barato. Então, está de parabéns o governador de Mato Grosso que foi atrás buscar isso, e que se alguma dessas empresas estão disponíveis no mercado para vir para cá, deve ser dado incentivos fiscais, isenção de impostos. Para quê? Para que aqui mesmo se fabrique aquele maquinário que todo o produtor precisa. E é por isso também que as ferrovias se tornam tão importantes, né? Como a gente já mencionou também em outros programas por aqui. Caso você que está nos assistindo não tenha conhecimento, vale dar uma rodada aí pelos episódios do Agrodebate no Spotify, tem muito programa. Hoje, inclusive, é o programa 236, são 236 horas de conteúdo disponível aí nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, para você acompanhar o Agrodebate diariamente por aqui. Seu Bianco, já eu te chamo de novo para a gente falar sobre um novo assunto. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e já no próximo bloco a gente vai falar sobre terras raras. No final das contas, o que são terras raras e por que essa crescente busca, interesse internacional, inclusive no Brasil, por parte de Estados Unidos, China, Austrália, que inclusive já negociou 3 projetos para o Brasil. Vamos explicar para você, tintim por tintim, já no próximo bloco. E ainda hoje a gente fala. Vamos tentar entender por que é que o produtor rural que não está contratando crédito rural, o que é um dado, que houve uma queda no mês de setembro de 18,5% na contratação de créditos rurais, por que é que isso afeta a economia de maneira geral. O intervalo é rápido, a gente volta já. O Agrodebate desta segunda-feira, dia 20 de outubro, está de volta. Você que está conectado conosco, seja através do canal AgroPlus, do YouTube ou no Spotify, muito obrigado pela sua companhia. A partir de agora, o assunto são terras raras. Bom, ontem o site da CNN Brasil divulgou a informação que uma empresa australiana, comprou 3 projetos e entra nessa corrida, nessa disputa por terras raras aqui no Brasil. Essa transação, para deixar bem claro, ela ainda não é uma venda de uma terra, nem nada disso. É a liberação de 3 projetos para estudo, para análise, para pesquisa dentro dessas terras. Portanto, é um projeto pequeno, por enquanto, para analisar a viabilidade e o quanto essas terras podem, de fato, colaborar para quem quiser investir. Mas é importante também a gente entender o que são, né, essas terras raras. No final das contas, o que são? As terras raras, para você entender, elas são um grupo aí que tem 17 elementos químicos da tabela periódica, e apesar de o nome ser terras raras, ela não significa que sejam raríssimas ou que sejam de fato terra como solo, necessariamente, solo. A gente está falando de superfície. São muitos desses elementos, né, que ocorrem de forma relativamente abundante na crosta terrestre e eles são difíceis daí de extrair e processar eles, beneficiar. Eles ocorrem em minérios misturados e precisam de muitos processos para serem separados, purificados, transformados em materiais úteis. E aonde que eles são usados? Só para a gente entender. Ímãs superpotentes que são usados aí para motores elétricos, ou seja, energia limpa, para turbinas eólicas, geração de energia limpa. Também o celular que você usa precisa de componentes que estão em terras raras, computadores, televisores, lâmpadas de LED, tela de LED também. E o uso industrial da alta tecnologia, inclusive no setor militar, também dá uma dimensão do tamanho desse que pode ser um problema.
Por que que pode ser um problema? A China, para que você entenda, ela detém 70% da produção global de terras raras processadas. E aí, os Estados Unidos, que está em guerra com a China, acabou aí entrando meio que numa disputa, porque ele tem os seus interesses. A Austrália já está de olho no Brasil, fazendo investimento em projeto, e aí entra a China e Estados Unidos nessa conversa toda aí para a gente dialogar a partir de agora, junto com o seu Bianco, que volta aqui comigo. Seu Bianco, é uma conexão de pontos estratégicos que a gente precisa fazer, assim como naqueles filmes que o detetive vai conectando um pontinho ao outro, que a gente vai entendendo, né? Então a gente vê aí, o Brasil possui 3 projetos que estão na mira da Austrália, que são na Paraíba, na Bahia e no Rio Grande do Sul, que tem potencial, né, para rutilo, para ilmenita, zircão e terras raras. Então a Austrália já está de olho e, enfim, vamos tentar conectar todos esses pontos. Eu vou pedir tua ajuda aqui também, porque a China, como eu disse, detém 70% da produção global de terras raras processadas. E aí Estados Unidos não gostou nada disso também, porque ele não quer ficar para trás. Até porque a China, é um ponto importante também a gente falar, só antes de passar a palavra para o senhor, a China, ela decidiu criar um sistema que deve entrar em vigor aí no final desse ano, isso se Trump não intervir, que pode requerer que empresas estrangeiras peçam uma licença para a China para exportar esses minerais que estão em terras raras, mesmo que o destino não seja a China. Ou seja, o Brasil, para produzir esse material, ele vai precisar pedir uma licença para a China. E aí os Estados Unidos, de certa forma, está até beneficiando o Brasil nisso, não está não? Jussan, eu sinceramente não entendi muito bem isso daí. Eu pensei assim que a China, ela queria que se pedisse autorização para tirar os produtos dela, de lá dela. Eu não consigo entender direito se é todo e qualquer produto de toda e qualquer nação. Se sendo assim, daí os Estados Unidos estariam defendendo muito bem o Brasil também. Agora, por que é que nós nunca ou demoramos muito a falar de terras raras? Porque os Estados Unidos não tinham se metido na briga com a China, foi só o Trump falar, aí já acendeu uma luzinha. O Brasil tem um comitê que desde 2022 estava feito só no papel, nunca tinham se reunido, agora já se reuniram, já estão citando e discutindo muito sobre isso. O Brasil já passou essa época de terras raras, por exemplo, a época dos fertilizantes. O Brasil tem reservas de fertilizantes e o Brasil não usa essas reservas. Por quê? Estrategicamente, alguns outros países colocaram todas essas reservas maiores nossas em cima de terrenos indígenas, ok? E daí é proibida a exploração disso. Enquanto que nós temos que estar importando fertilizantes de outros países que, inclusive, extraem até propriamente de terras indígenas e vende fertilizantes para nós. Então, é muito bom o Brasil ficar de olho, é muito bom o Brasil ter essa condição e esse comitê ficar muito bem de olho. Por quê? Porque todos esses materiais são materiais que há 10, 20 anos atrás quase não se usava muito. Quantos celulares existiam há 10, 15, 20 anos atrás? Quase nenhum, né? Veículos elétricos agora que está surgindo, turbinas eólicas, né? Vai ser um pouco do futuro, materiais elétricos para energia solar. Então, quase tudo isso são materiais que vão beneficiar muito o futuro de todo e qualquer país. Haverá uma grande necessidade desses produtos. E o que é o medo do mundo é que esses produtos, vamos citar um
um exemplo, só um produto qualquer aí, o lítio, né? O lítio ele é usado até na medicina, para doenças como Alzheimer e tal. Vamos dizer que um país só tenha a condição de extração desse produto. Haverá um risco de escassez, a dependência desse país. Ele poderá querer cobrar valores exorbitantes. Havendo poucos fornecedores, a lei da oferta e da procura. O que vai ter? Um valor estratosférico no custo disso. E se é um produto que é benéfico para doenças, para medicina, deveria ser a um custo mais ou menos barato, então, que não seja valores exorbitantes. Então, tudo isso são pequenos ajustes que devem ser feitos em todo o mundo. Para quê? Para que haja uma oferta, para que não haja escassez de qualquer produto desse e que seja uma valorização exorbitante em cima pela falta desses produtos. Só para confirmar, as regras, né, conforme diz aí no site InfoMoney, as regras que devem entrar em vigor no final do ano chocaram governos e empresas estrangeiras que agora podem precisar de licença de Pequim para comercializar seus produtos, mesmo fora da China. Ou seja, a China está cravando aí, né, confirmando o seu domínio nessa área, com 70% da produção global das terras raras processadas. Bom, a China, mostrando o seu poderio, coloca os Estados Unidos aí numa situação complicada, os dois ficam brigando entre terras raras. Se os Estados Unidos conseguir restringir essa obrigatoriedade chinesa para uma licença, né, para processar terras raras, vai ser benéfico para o Brasil, mas enquanto isso o Brasil tem se preparado. O senhor bem mencionou que o presidente Lula ele participou na semana passada, na quinta-feira, dia 16, da primeira reunião desse comitê, desse Conselho Nacional de Política Mineral, que foi criado lá em 2022, mas ainda não tinha sido instalado. O órgão foi idealizado para planejar essas políticas de exploração mineral. Essas informações estão no site da Agência Brasil, e inclusive dos chamados minerais críticos e terras raras, que atualmente são fonte de tensão entre os países, né, China e Estados Unidos. É importante principalmente no momento como esse, colocar para funcionar esse conselho. Excelente. E esse conselho, eu não sei como que ele será formado, mas teoricamente haverá pessoas, ou como é que eu vou dizer? Tem 18 de todos ministérios, os ministérios. 18 ministérios sob a presidência do ministro de Minas e Energia. Que ótimo. Essas pessoas, estrategicamente, haverá as pessoas de economia, haverá as entendidas em medicina, porque esses produtos de terras raras são, a maioria, produtos que podem ser utilizados também em medicina. A gente vai falar, puxa vida, mas vai extrair da terra. Mas como você bem falou, Jossan, eles são, vamos dizer, eles passam por um refino, por muitos refinos, até que esses produtos sejam destinados e com muita segurança para a medicina. Então, eu acho espetacular, muito bom que a gente vá descobrindo isso, que o mundo descubra isso, e o Brasil, com certeza, nessa extensão que nós temos, haverá muita região nossa que teremos muitos desses produtos. O que é que nós devemos fazer? Segurar para o próprio brasileiro o direito de exploração disso. Não deixar que outros países venham, explorem e levem. Bom, se não houver nenhum brasileiro, nenhuma empresa brasileira que queira, não se deve deixar de passar a oportunidade de extração e de comercialização desses produtos. Então, poderão vir empresas estrangeiras e também, mas quem será mais beneficiado com isso, com trabalho, com impostos, com geração de impostos, com riquezas, é o povo brasileiro mesmo. Estou contando aqui,
a cadeia produtiva, né, para esses elementos, só para a gente entender como não é só chegar lá, pegar e pronto. Primeiro de tudo, a mineração, começa na mineração, né? Você pega o minério. Depois, concentração do minério, é a segunda fase. Depois, a separação química, ou seja, o beneficiamento. Quarto, produção de compostos, metais. E por último, a fabricação de componentes tecnológicos, né? Cada passo tem custo, tem impacto ambiental, tem grau de complexidade, e aí tem que analisar. Eu acho que tem muita coisa para analisar, e esse conselho, ele deve, eu acho que pelo menos dar uma segurada em muita coisa, até que o Brasil esteja completamente entendido ou talvez preparado para o que pode vir por aí. O Brasil tem que se preparar, mas a grande vantagem, José, de tudo isso é que vamos dizer, que nem o cobalto, para que serve o cobalto? Ele serve também para você fazer aquelas tipo de ferro, com as ligas resistentes que são a umas temperaturas muito altas, baterias, uma infinidade de painéis solares. O catalisador do carro, né? Que o catalisador serve para eliminar gases, ou pelo menos não deixar que gases fortes vão para a atmosfera, pigmentos nas tintas. Então, todos esses produtos, eles são, hoje, no meu entender, eu acho que eu não tenho esse conhecimento, mas o Brasil deve importar quase todos esses produtos. Sendo que nós, com essa grandiosidade que é o nosso país, eu acho que nós temos esses elementos muito disponíveis. Falta o quê? Falta pesquisa, entrar indústrias que possam colocar isso. O níquel também, né? O níquel é um elemento muito, muito, muito procurado também, e que no Brasil tem bastante, ao lado, acho que, se não me engano, são em Minas Gerais, né? Existe muito níquel. Então, a partir de agora, a gente deve ouvir bastante esse tema, que eu acho que estava um pouco de lado. O mundo está de olho em terras raras, até porque são elementos, seu Bianco, que eles não são renováveis, né? O que tem disponível, assim como o petróleo, é o que tem disponível, a gente usa, a hora que acabar, acabou. Então, tem que ser usado com muita consciência, muita sabedoria, e a partir de agora, essa corrida por busca, né, por terras raras, ela deve se tornar mais intensa, cada vez mais e mais, ainda mais com essa tensão com os Estados Unidos, China querendo mostrar um domínio sobre essa exploração, e os Estados Unidos, que também têm interesse em tecnologia, têm lutado para conseguir aí uma melhor colocação nessa disputa entre os dois países. Jossan, só queria acrescentar que a gente pode estar sendo assim um pouco, não me falta a palavra, mas por que é que então anteriormente não se via isso? A cada vez mais, a cada tempo que vai passando, se procura mais produtos mais resistentes e de menos peso, né? Vamos dizer, como que tinha um avião aí 30, 40, 50 anos atrás que voava também. Porém, agora o que é que se procura? Um material com mais resistência e que ele seja mais leve. Por quê? Para que esse produto dure mais tempo e automaticamente aquele peso, antes de ser na fuselagem do avião um peso determinado, que seja com a metade do peso, que em contrapartida você poderá carregar mais cargas ou mais pessoas. Então, a busca por esses fatores é que faz com que se vá atrás de materiais tão raros quanto são esses que hoje está criando essa polêmica. Estamos de olho, seguimos analisando terras raras. Já te chamo de novo, seu Bianco, a gente vai fazer mais um breve intervalo comercial. Depois do intervalo, a gente traz um ponto de vista. Por que a queda na adesão do crédito rural, que segundo dados, as contratações de crédito rural caíram 18,5%,
Por que é que se o produtor rural não contratar o crédito rural, vai impactar a economia do Brasil inteiro, inclusive de você que é trabalhador, CLT, você que é comerciante, tem uma loja de roupas, uma loja de eletrônicos, enfim, tem o seu comércio. Por que é que você pode ser afetado? O debate é sobre isso. No próximo bloco a gente já volta. O Agrodebate dessa segunda-feira, dia 20, está de volta e agora para falar sobre uma informação que é a adesão ao crédito rural, que nada mais é do que os créditos disponibilizados, né? E que, segundo as informações, dão conta de que as contratações do Plano Safra caíram 18,5% no primeiro trimestre. Tá, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o produtor ele está ou escolhendo não contratar crédito rural ou foi até o banco e não foi liberado de certa maneira. O que é que acontece com isso tudo? Quando o produtor rural, esse número cai, o produtor rural ele não está contratando o crédito rural, isso faz uma mudança, né, dentro da sua estabilidade financeira, dentro da gestão financeira, da gestão administrativa de uma propriedade rural, que fica toda impactada e isso gera impactos para fora. Eu já falei no começo do programa de hoje, ressalto mais uma vez por aqui, talvez você já saiba dessa informação, o agronegócio brasileiro é responsável por aproximadamente 23% do PIB brasileiro. E é por isso que se o produtor rural não tiver acesso a crédito, toda a economia brasileira pode ser afetada. Não é, seu Bianco, que volta comigo por aqui, porque a não contratação de crédito rural gera uma mudança dentro da propriedade rural. O produtor já não tem aquele crédito disponível para ele pagar em parcelas, o produtor já fica inseguro com o que vai acontecer a seguir, ano que vem é ano político, e aí qual é a tendência do produtor rural diante um cenário como esse? A gente está vendo aí uma queda de 18,5% até o mês de setembro. De que maneira que isso pode afetar a economia brasileira? Jossan, afeta em quase tudo, como você falou, ou pelo menos um quarto da economia brasileira gira em cima do agro. Esse um quarto faz com que pelo menos dobre essa quantidade de valores no comércio, ou que gira principalmente nos municípios que são do agro. Agora, o importante é a gente analisar, talvez querer entender por que é que estamos tendo... Porque o agro não está pegando o empréstimo. Por quê? Alguns do agro, você viu, já falamos diversas vezes também, que tem muita inadimplência, né? Muita gente não consegue pegar o empréstimo porque está devendo de anos anteriores, que não conseguiu dar a volta, tanto é que tem bastante recuperação judicial também, né? Um segundo fator, no meu entender, que é o que domina mais, são os juros altos, né? Taxa Selic a 15%, então esses juros assustam muito e o produtor, pelo menos, ele leva até os 45 do segundo tempo sem ir buscar esse dinheiro no banco. Por quê? Porque ele, de repente, ele não vai pegar um dinheiro agora, nesse mês, sendo que ele vai precisar o dinheiro, vai usar principalmente o dinheiro lá perto da colheita, que será aqui em 90 dias. Então, ele vai pegar o mínimo possível agora e depois, em uma outra parcela lá na frente, ele pegaria um pouco mais. Em virtude do quê? Desse medo, desses juros altos.
porque a cada mês que passa, ou quando você vai pegar um empréstimo no banco para lidar com o trabalho rural, você vê que se torna quase impagável. Tanto é que preço de soja no mercado brasileiro, o ano passado estava um valor e esse ano está menos do que o preço da soja do ano passado. Então, isso deixa com que o produtor faça o quê? Vou aplicar menos adubo na minha lavoura, vou trabalhar só com o dinheiro que eu tenho, vou segurar o máximo possível. Por quê? É o medo de que você não consiga dar a volta, que a gente fala, e não se consiga pagar seus compromissos. E municípios que dependem majoritariamente do agronegócio, como é o nosso caso aqui no município de Itapurá, muitas vezes, no estado de Mato Grosso, muitas vezes a gente ouve, né, o produtor rural está segurando dinheiro. E muitas vezes pode não fazer sentido para algumas pessoas. O produtor rural está segurando o dinheiro só por pirraça, só por segurar o dinheiro, só porque o presidente dele não foi eleito, só por conta disso, por conta daquilo. Mas, na verdade, é por conta que ele não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe por quanto ele vai vender a soja que ele está colocando na sua lavoura nesse momento. Ele não sabe o quanto que ele vai ter que gastar. Ele não sabe, enfim, tem muitos fatores que ele não sabe. Inclusive, ele precisa usar da gordura de dinheiro que ele tem, da reserva de dinheiro que ele tem, muitas vezes para fazer a sua compra. Na semana passada, a gente conversou também com o presidente da ProSoja Mato Grosso, o Lucas Beber, que chegou a relatar que tem produtores que esse ano optaram por não investir em fertilizantes. Claro que não são todos, ou antes de nós entrarmos no ar, o senhor mesmo falou, o produtor que precisava colocar uma certa quantidade, ele vai investir um pouco menos, justamente para economizar, e isso também vai gerar em perdas para ele lá na frente. Então são cálculos que não é uma matemática exata, não são cálculos objetivos, são cálculos subjetivos, e ainda tem as chuvas ainda, que agora, inclusive, aqui no estado de Mato Grosso tem se normalizado, o plantio tem se normalizado também, mas são muitos e muitos e muitos fatores que fazem com que o produtor, para que ele tenha uma saúde financeira estável, ele tenha que segurar o seu dinheiro. E se esse produtor segurar o seu dinheiro, municípios que dependem exclusivamente do agronegócio, como é o nosso caso, em Itapurá, eles são afetados, porque o dinheiro para de circular. E aí o comércio é afetado, enfim, são vários setores que são afetados. Vamos pegar um comércio pequeno numa cidade, o dinheiro para de girar ali, justamente porque o produtor rural escolheu, não por capricho nem nada, segurar o seu dinheiro porque ele não sabe o que vem pela frente. A própria indústria também vai vender menos, José, porque se o comércio não repassar para o consumidor, se o consumidor não comprar no comércio, o comércio não vai comprar da indústria. Então, essa sequência, ela vamos dizer, na maioria das vezes, ela é em virtude do próprio agro, principalmente nas cidades que a gente, como a nossa região, que depende, no seu percentual maior, que depende do agro. Esses juros, Jossan, também muito altos, eles deixam com que o produtor não pega aquele costumeiro deles que é uma CPR, né? Uma cédula de produtor rural. Eles pegam como empréstimo, eles vão no banco, eles pegam um empréstimo com uma cédula de produtor rural com duas opções, podendo pagar lá na frente em físico, que seria em quantidade de saca de soja ou de milho, ou podendo pagar em reais. Então, como você bem falou, que o produtor joga a semente no chão, não sabe a que preço vai vender, não sabe nada, não sabe quanto vai produzir, porque de repente é chuva de menos, de repente é chuva de mais. Então, isso é muito difícil. Então, o produtor ele fica um pouco com o pé no freio. Ele fica esperando um pouco, ele vai aplicar um pouco menos de tecnologia, um pouco menos de adubação, e, consequentemente, todo esse menos que ele deixa de colocar na economia é menos que gira para todo o comércio local da nossa cidade ou de cidades que são do agro.
É menos produto que vai ser vendido lá na frente, se ele investir menos agora também. Menos comissão, porque grande parte, inclusive semana passada, se eu não me engano, a gente falou sobre isso, a participação nos lucros, né, enfim, nos estados, e Mato Grosso é um dos estados que mais tem essa participação de lucros. O estado de Mato Grosso, ele tem essa tendência. O trabalhador rural, ele tem a tendência de ganhar uma fatia, uma porcentagem, que já é combinada com o proprietário da propriedade, para que, enfim, exista para que seja um incentivo no trabalho, né? Uma participação nos lucros. E aí é menos dinheiro também que vai para o bolso do trabalhador rural, lá para frente, e isso pode ser um alerta de mais uma crise financeira a vir por aí. Estamos em alerta, né, seu Bianco? Vamos, se o senhor não for comentar nada, eu só queria finalizar falando sobre os dados, né, da G-Rural, que mostram que o plantio de soja no Brasil chegou a 24%. Esse é o número até quinta-feira passada, dia 16, né, de acordo com esse levantamento, e aí o número representa um avanço de 10 pontos sobre os 14%, né, da semana anterior. Enfim, a gente tem uma tendência de regularidade nas chuvas, está se regularizando. Hoje eu vi, seu Bianco, no Instagram da Pátria Agronegócios, que costuma acertar muito nas previsões do tempo. Eu vi aí para Mato Grosso, aqui a região, principalmente para a região centro-oeste, mas principalmente para Mato Grosso, a região centro-oeste de Mato Grosso, centro-norte de Mato Grosso. A tendência de chuva agora é mais 2 dias de chuva por aqui, aí para ficar sem chuva mais alguns dias, aí lá no dia 28 talvez volte a chover. Então, mas enfim, tem produtor que a partir de agora está colocando a semente no chão, aqueles que ainda não colocaram. Boa largada para esse pessoal aí também, né? Que espetáculo, né, Jussão? Hoje o produtor rural, principalmente do centro-oeste do Mato Grosso, ele tem máquinas avançadas, ele já distribuiu o adubo a lanço, então hoje é só a distribuição da semente. Então isso tem uma vantagem imensa, que se planta milhares de hectares a cada dia, a cada coisa. Então, acho eu que com essas chuvas regulares que vieram, o plantio, principalmente de Mato Grosso, vai ficar super em dia e automaticamente vão ter, acredito e sonho com uma grande safra. Na próxima semana a gente deve voltar a atualizar números por aqui. O programa de hoje acabou, seu Bianco. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado a você, Jussão, e tudo de bom para você, e obrigado a todos que nos assistiram, e até amanhã. Até. Ao nosso telespectador, ouvinte, internauta, obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais. Boa noite. Até lá.